Imagine uma cidade tão magnífica que seus jardins pendentes eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão poderosa que seus exércitos conquistaram nações inteiras. Tão rica que suas ruas eram quase pavimentadas com ouro. Tão orgulhosa que seus reis desafiavam o próprio Deus. Tão confiante que pensava ser eterna. Esta é a história da Babilônia, o império que a Bíblia transformou em símbolo eterno de orgulho humano e julgamento divino. Uma história de glória, poder, profecia e uma queda que mudou o curso da história. Nossa história começa há mais de 4.000 anos, nas férteis planícies de Sineá, entre os rios Tigre e Eufrates. A própria região onde a Bíblia localiza o Jardim do Éden, Gênesis capítulo 11, nos conta sobre a Torre de Babel, o primeiro ato de rebelião organizada da humanidade contra Deus. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados, disseram os construtores. Não era apenas arquitetura, era arrogância, era a humanidade dizendo: não precisamos de Deus. Podemos alcançar os céus por nós mesmos. Mas Deus desceu, confundiu suas línguas e os espalhou pela terra. O nome Babel significa confusão. E foi ali, naquele lugar de orgulho humilhado, que séculos depois surgiria o maior império do mundo antigo, Babilônia. Por séculos, Babilônia foi apenas mais uma cidade-estado mesopotâmica. Mas em 1792 a.C. surge Hammurabi, o rei legislador. Ele criou um dos primeiros códigos de leis da história, estabelecendo a Babilônia como centro de justiça e civilização. Depois vieram tempos de declínio. A Assíria dominou a região. Mas em 626 a.C., algo extraordinário aconteceu. Nabopolassar liderou uma rebelião e fundou o Império Neobabilônico. E seu filho seria o maior de todos. Nabucodonosor II subiu ao trono em 605 a.C., e transformou Babilônia na capital do mundo conhecido. Este homem não construiu uma cidade. Ele criou uma lenda. Suas campanhas militares conquistaram desde o Egito até a Pérsia. Mas sua maior conquista seria sobre o povo de Deus. A Babilônia de Nabucodonosor era um prodígio da engenharia. Imagine, muralhas tão espessas que 6 carruagens podiam correr lado a lado no topo. Tão altas que pareciam tocar as nuvens. 91 metros de altura. A cidade de Tinha, 250 torres de vigia e 8 portões magníficos. O portão de Ishtar brilhava em atulapos lazuli, decorado com 575 dragões e touros em relevo dourado. A via processional, pavimentada com calcário vermelho e branco, levava ao templo de Marduk, o deus principal da Babilônia. E então havia os jardins suspensos, construídos, dizem, porque a esposa de Nabucodonosor sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal. Terraços sobre terraços de plantas exóticas irrigados por um sistema engenhoso de bombas, uma floresta vertical no meio do deserto. O Palácio Real tinha mais de 600 quartos. As ruas eram organizadas em ângulos retos, planejamento urbano que só reapareceria 1000 anos depois. Havia bancos, sistema de irrigação, mercados internacionais. Babilônia não era apenas rica, era o futuro. Em 605 a.C., Nabucodonosor atacou Judá e levou os primeiros cativos, entre eles, um jovem da nobreza chamado Daniel. Em 597 a.C., voltou e levou mais 10.000 judeus, incluindo o rei Joaquim. Mas o pior ainda estava por vir. Em 586 a.C., após uma rebelião, Nabucodonosor perdeu a paciência. Seu exército sitiou Jerusalém por 18 meses. A cidade sofreu fome terrível. Quando finalmente as muralhas caíram, a vingança foi brutal. O templo de Salomão, a caça do Dias, foi completamente destruído. Seus tesouros sagrados, levados para a Babilônia, a cidade, reduzida a cinzas. O profeta Jeremias havia avisado: assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a queimará. Mas o povo não ouviu. E agora, sentados às margens do rio Eufrates, os judeus choravam, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Parecia o fim. O povo do Deias, escravo na terra do inimigo, o templo destruído, Jerusalém
em ruínas. Mas Deus não havia terminado sua história. Mas Deus tinha um plano. Daniel, aquele jovem cativo, subiu ao mais alto nível de poder na corte babilônica. Através dele, Deus humilharia o orgulho do maior império da terra. Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Uma estátua colossal com cabeça de ouro, peito de prata, vã do bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. Nenhum sábio babilônico conseguiu interpretar, mas Daniel revelou: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, e um terceiro e um quarto. Deus estava anunciando: teu império terá fim. Furioso com a desobediência de 3 amigos de Daniel, Nabucodonosor os lançou numa fornalha 7 vezes mais quente. Mas quando olhou, viu 4 homens andando no fogo, e o quarto semelhante ao Filho de Deus. E então veio o momento mais dramático. O próprio Nabucodonosor foi humilhado. Ele declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Naquele exato instante, uma voz dos céus trovejou. O rei perdeu a razão e viveu como animal por 7 anos, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Anos depois, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, fez um banquete sacrílego. Ele trouxe as taças sagradas roubadas do templo de Jerusalém e bebeu nelas, louvando seus deuses de ouro e prata. Era o desrespeito final. De repente surgiu uma mão sem corpo, escrevendo na parede do palácio: Mini, mini, teiqu, iele, parisime. O rei empalideceu. Seus joelhos bateram. Ninguém conseguia decifrar. Chamaram Daniel. A interpretação era terrível. Mini, Deus contou os dias do teu reino e deu cabo dele. Teiqu, iele. Foste pesado na balança e achado em falta. Parisime, o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas, e naquela mesma noite, enquanto a cidade festejava, confiante em suas muralhas impenetráveis, os persas de Ciro desviaram o rio Eufrates e entraram por baixo dos portões. A inconquistável Babilônia caiu sem luta. Belsazar foi morto. O império acabou. E aqui está o detalhe espantoso. Os profetas Isaías e Jeremias haviam profetizado essa queda 150 anos antes, com detalhes impressionantes. Hoje, mais de 2.500 anos depois, as ruínas da Babilônia jazem exatamente como Isaías profetizou. Nunca mais será habitada. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem pastores farão deitar ali os seus rebanhos. A profecia se cumpriu ao detalhe. Enquanto isso, Jerusalém, a cidade que Nabucodonosor destruiu, pensando que tinha apagado o povo de Deus da história, está mais viva do que nunca, próspera, vibrante, capital de uma nação restaurada. As promessas de Deus se cumpriram. A Babilônia nos deixa uma lição eterna que ecoa através dos séculos. Não importa quão alto você construa suas torres, quão grossas sejam suas muralhas, quão vasto seja seu império, nenhum poder humano pode resistir à vontade de Deus. O orgulho sempre, sempre precede a queda. A Babilônia caiu. Seus reis viraram pó, suas muralhas, ruínas, seus deuses, esquecidos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais histórias como esta e compartilhe esta mensagem poderosa.